Bom, dando continuidade ao assunto anterior, meu nome é Peterson e eu vou apresentar a vocês as peças que a gente escolheu para o computador, com base no perfil de usuário que foi apresentado anteriormente. Bom, com o início da discussão, resolvemos começar pelo processador, que seria o principal componente da máquina. Foram apresentadas duas grandes empresas, a Intel e a AMD. Acabamos optando pela AMD por ela possuir processadores com memória de vídeo integrada, que seria o quê? Seria basicamente uma placa de vídeo dentro do próprio processador. Bom, a Intel também possui isso, porém não é tão boa em comparação com os da AMD. Se fosse escolhido a Intel, seria necessário colocar uma placa de vídeo dedicada, porque como foi feito pelo levantado no perfil do usuário, a pessoa também jogaria, e com a memória de vídeo integrada da Intel isso não seria possível, e seria necessário fazer a compra de uma placa de vídeo, aumentando assim o custo do nosso computador, que a gente está tendo em vista o custo-benefício da máquina. Sendo assim, foi escolhido a AMD. Bom, falando um pouco mais sobre o nosso processador, ele é o AMD Ryzen 5 5600G e foi escolhido pelo motivo de se encaixar muito bem o perfil do usuário, que seria para lazer, como jogar alguns jogos, como foi citado anteriormente, além de que ele tem um desempenho muito bom para programas de modelagem e edição de vídeo, como também se encaixa no perfil do usuário, além de possuir um multitarefas excelente. Agora, citando alguns detalhes mais técnicos em relação a esse processador, ele tem 6 núcleos e 12 threads, que seria basicamente a quantidade de tarefas que ele pode executar simultaneamente, e também possui um clock base de 3.9 GHz, que seria muito bom para edição de vídeo e modelagem, como foi citado anteriormente. Além disso, ele é um processador que suporta até 3.200 MHz de memória RAM, como é o nosso caso, que a gente está usando dois pentes. Como ele é um processador que tem a placa de vídeo interna, ele se beneficia muito de ter mais memória RAM em comparação a um processador que já tem uma placa de vídeo, só que não é integrada, como é nesse caso. Então, ter uma maior quantidade de memória RAM beneficia muito esse tipo de processador. Dando sequência às peças que foram escolhidas, eu vou falar um pouco sobre as memórias, que são dois pentes de 8 GB de capacidade. Bom, foram escolhidos dois pelo motivo de estarem dual channel, que seria duas iguais, que além de dobrar a capacidade das memórias, também dobra a sua performance, que seria dobrar a capacidade de transmissão de informação entre o processador e o armazenamento. Agora, falando um pouco sobre a função da memória RAM, ela seria basicamente a ponte entre o processador e o armazenamento, tendo como função buscar, digamos assim, a informação que você precisa no armazenamento para o processador. Bom, a diferença entre a memória RAM e o armazenamento é que ela não armazena nenhuma informação, ela apenas busca e quando a ação que você está fazendo termina, essa memória é liberada, digamos assim. Agora, eu irei falar sobre o armazenamento. Foi escolhido um SSD de 256 GB de capacidade. Bom, foi escolhido ele pelo motivo de ele possuir um alto desempenho em relação à velocidade. Em comparação com os HDs convencionais ou um SSD SATA, que seria igual ao HD, porém ele não tem um disco, ele possui uma alta velocidade de escrita e de leitura, sendo assim, tendo um desempenho muito mais elevado em comparação com os outros dois. Falando agora sobre a função do SSD, ele serve basicamente para guardar arquivos, sejam eles jogos, imagens e vídeos. Falando agora sobre a placa-mãe, a que foi escolhida para o nosso projeto foi a B450M Gaming, da ASUS. Bom, ela foi escolhida pelo motivo de que, além de ter um ótimo custo-benefício, ela tem suporte ao nosso processador, que é o socket M4, que é onde ele é encaixado, além de ter o encaixe PCI Express, que é onde é colocado o nosso SSD. Além disso, ela tem suporte a altas frequências de memória, como é o caso da nossa, que é 3.200 MHz. Agora, falando um pouco mais sobre essa peça, ela é responsável basicamente por comunicação entre todas as peças do sistema, seja ela o processador, a memória RAM ou o armazenamento. Sem essa peça, o sistema não poderia se comunicar, assim não haveria um sistema. Bom, já a fonte seria a peça que daria energia ao nosso sistema. A que foi escolhida no nosso caso foi uma fonte de 500 watts de capacidade com selo 80 Plus bronze, que seria o quê? A taxa de eficiência energética que ela tem.
No nosso caso, seria uma coisa entre 80 a 85% de energia. Agora, falando um pouco mais sobre esse selo, ele seria basicamente a quantidade de energia que é aproveitada em relação ao que é tirada da tomada. Por exemplo, o caso da nossa fonte, ela tem uma eficiência em torno de 85%. Então seria assim: a energia que é tirada da tomada, cerca de 15% é perdida em relação à dissipação de calor e à resistência das peças que possuem dentro dela. Agora, falando um pouco sobre o gabinete, como o nosso perfil do usuário é voltado para um público um pouco mais jovem, foi escolhido esse pelo motivo dele ter alguns LEDs e ter a lateral em vidro, que ajuda muito na estética. Além disso, ele tem um espaço atrás que ajuda muito no manejo de fios, para deixá-los escondidos e deixar o sistema um pouco mais bonito, e também por ele esconder a fonte, que deixaria os fios escondidos e também ajudaria um pouco na estética.